Que aí depois qualquer coisa eu também posso usar para outra turma, tá bom? Bom, no Investigando o Assunto, aqui é para a gente criar uma estufa, né? Então, nas estufas ocorre um processo semelhante ao do efeito estufa. Por isso, até que o efeito estufa global, o bom, né? Ele recebeu esse nome quando os químicos, os biólogos começaram a estudar, a investigá-lo, né? Então, ele recebeu esse nome justamente porque ele é semelhante a uma estufa. Então, aí, para quem está chegando agora, página 332 da apostila 2. Então, um processo semelhante à estufa que auxilia na manutenção do calor em seu interior. E uma estufa normal, assim, essa que a gente tem para a planta, ela impede que a chuva chegue com força e danifique as folhas, impede que o vento venha com força e danifique a vegetação, impede, assim, o calor vem, mas não é aquele calor que queima com tudo, né? E mantém-se o calor dentro da estufa, mesmo à noite. Aí também impede que o orvalho venha, a geada venha. Então, ele traz um equilíbrio térmico. E isso aqui é legal, tá, gente? Esse nome, equilíbrio térmico, é importante que seja bem assim, certinho na cabeça de vocês, porque é isso que o efeito estufa faz no planeta. Dá um equilíbrio térmico, tá? Aí, continuando aqui a leitura, nessa investigação faremos uma simulação de como isso acontece, certo? Aí, os materiais que seriam necessários: 2 luminárias de escritório com lâmpada que gere calor, não vai poder ser uma LED, né? E tenha 60 watts ou mais de potência, então bem forte. 2 tigelas de vidro arredondado com tampas diferentes, com tamanhos, diferentes. 2 termômetros e 2 vasilhas contendo terra. Aí no procedimento, deixe as 2 vasilhas lado a lado e coloque o termômetro sobre elas, verificando verificando suas temperaturas. Coloque a menor tigela de boca para baixo na vasilha, deixando o termômetro no seu interior. Posicione a luminária ao lado das vasilhas, cada uma iluminando com um termômetro, né? Iluminando um termômetro, até para você, o calor gerado pela luz que vai fazer a temperatura do termômetro aumentar, né? O medidor do termômetro. Deixe-as na mesma altura e no mesmo ângulo, conforme visto na imagem. Dá diferença? Dá diferença. Então, tem que colocar os dois na mesma posição, tá? Aguarde 10 minutos e observe os termômetros das 2 vasilhas. Anote os resultados. Coloque a segunda tigela em cima da anterior. Então, você está vendo que as 2 tigelas, uma vai ficar sobre a outra, né? Coloque a segunda tigela em cima da anterior, também com a boca virada para baixo. Aguarde mais 10 minutos e observe os termômetros das vasilhas, anotando o resultado. Por isso que seria legal a gente fazer, né? Para ver como que o termômetro se comporta, como que a temperatura oscila, né? Se ela oscila. Apague as 2 luminárias. Após 10 minutos, verifique a temperatura nos termômetros e anote o resultado. Aí, compare o experimento que você acabou de realizar com o efeito estufa, evidenciando o que representa cada um dos elementos. Bom, gente, quando a gente coloca a luminária, espera-se que o termômetro aumente a temperatura, principalmente no experimento onde não tem a cobertura, não tem a vasilha cobrindo. A temperatura dessa porção de terra que está exposta vai subir muito rápido. E depois, quando desligar o termômetro, desligar a luminária, a temperatura vai cair muito rápido, tá? Então, a amplitude aí de temperatura vai ter uma diferença muito grande. Agora, no outro experimento, onde tem as vasilhas, que estaria simulando, então, o efeito estufa, isso já não acontece. Por quê? Primeiramente, né, a gente colocou só uma vasilha. Aí a temperatura sobe, mas já não sobe tanto quanto a outra que está exposta. A temperatura vai subir um pouco, aí você vai colocar a segunda vasilha e vai desligar a lâmpada. Não, seria à noite, né? A temperatura vai se manter constante, não resfria, certo? Então, isso diferente da outra exposta, que a temperatura cai muito bruscamente. Mostrando que o efeito estufa mantém, então, a temperatura em equilíbrio, tá? Aí, é uma possível resposta
que eu não sei, eu posso até compartilhar a tela com vocês e escrever. Então, compare o experimento que você acabou de realizar com o efeito estufa do planeta, evidenciando o que representa cada um desses elementos, tá? Então, vamos lá escrever, porque eu acho que isso é bem interessante, é típica pergunta de prova, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo a tela branca? Estão conseguindo vê-la? Sim. Então tá. Vamos escrever então, começar. Aí vocês... Certeza que é o Yuri, mano. Que ele não se aguenta. Yuri, eu tô gravando, se eu puder não atrapalhar. Ou o Vinícius. O Yuri não tá aqui, então é o Giovanni. Bom, as luminárias vão representar o Sol, né? As luminárias representam o Sol. Gente, eu vou fechar a janela porque o vento está fazendo muito barulho, tá? Rapidinho. Pronto. Representam o Sol, né? Que o Sol que vai aquecer, né? Que ilumina a superfície da Terra. No caso, essa Terra representando a nossa Terra, né? Que ilumina a superfície, vou pôr esse Terra com letra maiúscula, ilumina a superfície da Terra, representada pela Terra. Então, é a primeira Terra aí com letra maiúscula, o nosso planeta, enquanto que a Terra com letra minúscula vai ser a porçãozinha de terra que a gente separou na vasilha, tá? As tigelas são os gases do efeito estufa, tá? As tigelas são os gases do efeito estufa. Opa. E deixam a radiação solar passar pela atmosfera, como a gente viu, né? Mas retém os raios infravermelhos. Lembra que a gente viu que são 3 raios, né? O visível, que passa, que a gente consegue ver. O ultravioleta, que não passa porque fica retido na camada de ozônio. E o infravermelho, que fica preso no efeito estufa para manter o calor, tá? Sentida na forma de calor, certo? Acho que tá bom. Falamos todos os elementos, né? E acho que é o suficiente, certo? Aí vamos voltar lá para a tela normal. Que eu não sei qual é. Acho que é essa aqui. Não. Eu não sei como faz. Stop share. Isso. Beleza. Bom, aí virando a página, na página 333 tem jogo rápido também. Vamos fazê-lo. Aí relaciona as informações das opções A, B, C com os passos indicados a seguir. Gente, perdão, eu não perguntei se vocês tinham terminado de copiar. Vocês terminaram? Senão eu posso voltar lá. Ô, Pro, faltou uma palavra pra mim, eu não lembro qual que era a última palavra. Tá, eu vou voltar lá, peraí. Pronto. Porque digitar é mais rápido que escrever, né? Então, desculpa aí, gente. Pode ir? Pode. Tá, beleza. Deixa eu ver.
Tá. Posso ir? Beleza. Aí no jogo rápido é para a gente relacionar, então, as opções A, B, C com os espaços indicados a seguir. Então, A, absorve radiação infravermelho, irradiando-se em vários ângulos e aquecendo a Terra, né? É isso que o efeito estufa vai fazer. O excesso de absorção dos raios infravermelhos aumenta a temperatura atmosférica além do normal. Esse é o problema da intensificação do efeito estufa causado pela emissão dos gases, do gás carbônico, principalmente, né? E C, a absorção dos raios infravermelhos e a radiação de parte deles de volta à Terra são ações que causam o aquecimento e a manutenção da temperatura da superfície da Terra. Então, é para a gente colocar meio que na ordem, né? Assim, relacionar cada um deles. Então, na A, absorve a radiação infravermelha irradiando-se em todos os ângulos. Quem que faz isso? Os gases do efeito estufa, tá? Eles que vão absorver o calor e acabam irradiando para todos os pontos da Terra. Então, a primeira, você vai colocar lá no gás do efeito estufa, tá? Que seria o último. Aí, o excesso de absorção dos raios infravermelhos aumenta a temperatura atmosférica além do normal. E aí causa, então, mudanças climáticas globais. É ali no meinho, tá? Quadradinho do meio. E C, a absorção dos raios infravermelhos e a radiação de parte deles de volta à Terra são ações que causam aquecimento e a manutenção da temperatura da superfície da Terra. Quem faz isso é o efeito estufa. Então, aqui embaixo, nos espacinhos, vai ficar CBA, tá? Ficou muito rápido? Tranquilo? Então, tá. Tudo certo, Maria? Sim. Aí a gente vai pular um pouquinho esse Você no Brasil, tá? A gente vai falar sobre ele em breve, mas aí na página 338, 339 a gente vai pular, que eu vou deixar para o final do capítulo, para a gente fazer esse trabalhinho. E aqui, então, página 340, vamos para as atividades. Qual é a importância do efeito estufa? Gente, isso aqui é a principal pergunta, tá? É a principal, assim, de tudo que você aprendeu até agora, no ano. Essa aqui é a principal pergunta. Qualquer pessoa que te perguntar, você tem que ter essa condição de responder. E você, como aluno de ciências, está vendo sobre o meio ambiente mais ainda, tá? Então, qual a importância do efeito estufa? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela, a gente vai escrever junto essa questão. Vocês estão vendo a tela branca? Sim. Beleza. Então tá. Página 340. Aí, exercício 1. Com o efeito estufa, vamos lá. Com o efeito estufa, o calor proveniente da radiação solar que aquece a Terra fica retido por mais tempo na atmosfera. Ele segura, então, o calor, evitando que o planeta resfrie. E que o modo de vida que conhecemos se torne impossível. Só lembrando, qual que é a nossa forma de vida, o modo de vida? Modo de vida à base de água líquida, tá?
Beleza. A média da temperatura do planeta é 33 graus Celsius. Espera aí. Ai. Acho que deu merda aqui, gente. Desculpa aí. Não sei o que aconteceu. Eu vou continuar aqui embaixo, tá? Que eu apertei alguma ferramenta aqui do teclado e ele fez isso. 33 graus Celsius. Lembrando, né, que a nossa temperatura, aí nossa, né, o ser humano, é 36 graus. Então, imagina, como seria a nossa vida se a temperatura média do planeta fosse mais baixa, né? Então, 33 graus Celsius maior do que seria se o efeito estufa não existisse. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria mais baixa, então não teria como a gente viver, tá bom? Aí, outra coisa importante, por isso, né, vou concluir aqui, por isso, o efeito estufa, e é bom pôr letra maiúscula, o efeito estufa, tá? Equilíbrio térmico ao planeta, tá bom? Aí, vamos lá. Eu vou esperar vocês terminarem e a gente vai pro 2. Só me avisem, tá? Quando vocês tiverem concluído, por favor. Posso? Ana Clara, Maria, Alexandre. Pode. Posso ir? Beleza. Pode. Ó, o 2 é bem simples. É assim, ó. A combustão, ou seja, a queima, né? Dos combustíveis fósseis e seus derivados. Combustíveis fósseis. Gás natural, carvão mineral e petróleo. E os derivados desses produtos. Por exemplo, gasolina, diesel, tá? Como a gasolina, lá, é responsável por grande parte da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera. Que gases desse tipo podem ser gerados nesse processo? A gente viu vários gases, né? Gerados aí por N atividades que o ser humano desempenha. Mais especificamente, na hora da combustão combustão dos derivados do petróleo, derivados aí dos combustíveis fósseis, a gente vê o gás carbônico, a liberação de ozônio também, tá? Numa quantidade baixa, mas acontece, o O3, e também o óxido nitroso, tá? Nitrogênio. E tem também o óxido, na verdade, óxido de enxofre. O óxido de enxofre, ele vai ser muito significativo na chuva ácida, que eu vou falar posteriormente, tá? Não falei dela ainda. Então, vamos lá. Na 2, pela combustão dos combustíveis fósseis e seus derivados podem ser gerados CO2, tá? Que aí, dióxido de carbono
Ó, gente, um jeito fácil de você lembrar de óxido de carbono. Di é 2, tá? Óxido, oxigênio. O CO2 tem 2 oxigênios, tá? Então, dióxido de carbono. 2 oxigênios ligados no carbono, tá? Além disso, libera o óxido nitroso. Também libera óxido nitroso e ozônio. O óxido nitroso vai ser muito relevante na chuva ácida e o ozônio na formação da camada de ozônio, mas infelizmente esse ozônio não sobe até a camada de ozônio. Ela fica retida na atmosfera e isso é prejudicial, tá? Copiaram? Posso para 3? Está muito rápido? E minha cachorra quer brincar agora. Ai, Flora. Tá. Marque a alternativa correta a respeito do efeito estufa e das mudanças climáticas globais. Então, tá. Mudanças climáticas causada aí pela intensificação do efeito estufa, né? Maria, eu acho que você vai ter que ficar no mudo. Não sei se é você. Mas é o Vinícius, tá. Beleza. Bom, aqui no 3, então, marca a alternativa correta a respeito do efeito estufa e das mudanças climáticas globais. O excesso do efeito estufa causa mudanças climáticas globais. Verdade, tá? Então, essa é uma opção. Vamos ver se tem alguma outra melhor do que além da A. O derretimento das geleiras nos oceanos causa aumento do nível de suas águas. Isso acontece, isso é uma consequência do efeito estufa e das mudanças climáticas. Os países estão se movimentando apenas de modo individual para evitar as mudanças climáticas globais. Não, né? Vocês viram através da pesquisa do Protocolo de Quioto, que são várias nações unidas, né, nessa questão ambiental. Então, a C está errada. A ideia, se eliminarmos o excesso de gases do efeito estufa da atmosfera, as mudanças climáticas globais deixarão de existir em poucos meses. Também não, a gente viu pelo protocolo de Quioto, inclusive, né, que as projeções é que em 2100, somente em 2100, a gente consiga abaixar, reduzir até 5 graus a temperatura da Terra. Então, não são meses, né? São décadas. Por quê, gente? Também são décadas que a gente está poluindo, né? Então, são décadas para despoluir, é uma coisa lógica. Assim, a que mais responde, a melhor responde, apesar da B estar certa, a que mais responde a pergunta é a A. Então, fica 3A. E a 4, acho também que é a última que a gente vai fazer, porque o Zoom já avisou que a gente tem minutinhos, né? Tem só 10 minutos. 10 minutos? Menos, agora 9. Então, 4, que é enorme, né? O Sistema de Registro Nacional, que eu acho que nem vai dar para a gente terminar ela, mas vamos lá. O Sistema de Registro Nacional de Emissões, o CIRENE, publicou um infográfico com as estimativas de emissão de gases de efeito estufa, GEE, no ano de 2015, no Brasil. O potencial de aquecimento dos gases utiliza CO2 como referência em sua mensuração, né? Para medir, vai utilizar o CO2, né? A quantidade liberada. Assim, o CO2 equivalente, né? Que é o CO equivalente, representa a concentração da emissão de todos os gases de efeito estufa. Peraí. A concentração representa a concentração de emissão de todos os gases de efeito estufa, como se eles fossem capazes de causar o efeito estufa da mesma forma que o dióxido de carbono. Com base nisso, analise as informações contidas no infográfico e responda ao que se pede.
Isso aqui, gente, é um infográfico, tá? Porque ele traz muitas informações, certo? Para a gente não se perder no meio dessas informações, vamos para a pergunta. Quem sabe a gente já consegue, né, olhando o gráfico, responder. Então, quais foram as 5 atividades ou setores, tá, que mais emitiram gases de efeito estufa nesse período, ou seja, né, de 2015, que ele estava fazendo a análise. Então, a gente tem aqui, ó, nesse primeiro gráfico, ó, tá? Nesse aqui primeiro de cima, a gente tem um gráfico de pizza, tá mostrando assim, em 2015 foram emitidos 1,368 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Aí, olha esse amarelinho aqui, ó, energia. Então, 33% da emissão do CO2 foi energia. 7% processos industriais, 31% agricultura, 24% mudança no uso da terra e da floresta, bastante, e 6% tratamento de resíduos. Dentro da energia, gente, dá uma olhada no que é. Desses 33%, 31,3% queima dos combustíveis fósseis. Então, se a gente já pudesse reduzir a queima dos combustíveis fósseis, imagina, pela metade, 15% dessa emissão já seria suficiente, né? Já seria suficientemente significativo. A outra porção que usa muito é a agropecuária. Vai lá no agropecuária para vocês verem. Desses 31%, 17,6% é fermentação entérica. O que é isso? Essa fermentação entérica? Fermentação originada de resíduo alimentar de ruminantes, ou seja, gases PUM, que os ruminantes liberam, tá? Então, as vacas contribuindo bastante aí para o aquecimento global. Por isso que tem muita gente que bate na tecla do veganismo, tá? Ou do vegetarianismo. Se a gente parasse de consumir carne de origem bovina, grande parte dos problemas ambientais seriam resolvidos, tá? Isso é um ponto. E até que tem uma lógica, né? Apesar de eu não defender, né? Já fui vegetariana, já fui vegana. Apesar de eu não defender essa prática, tem lógica, tá? Faz sentido. É que nós precisamos e dependemos muito da carne. É com ela que nós conseguimos o nitrogênio que mantém aí o nosso DNA e proteínas funcionando, tá? Mas assim, vamos supor, no mundo ideal, se a gente não precisasse de carne, seria ótimo, porque eliminaria já mais o quê? 17% da emissão, né? Então, isso é bastante coisa. E a outra, os 11%, é solos agrícolas. Aí é a utilização de fertilizantes, tá? Então, só que é complicado, né? Você parar também a produção agrícola, porque a gente depende. Come alface, come arroz, come feijão, tudo isso são vegetais, são grãos, precisa das plantas, então não tem jeito, tem que plantar. Então, né, voltamos aí, vamos tirar a carne da nossa dieta. E essa mudança do uso da terra e das florestas, 24%, que é a mudança no uso da terra, é quando acontece um desmatamento para aquela área desmatada naturalmente, né? Tirou a cobertura natural, houve um desmatamento, então, uma destruição do habitat natural, para colocar ali pasto, ou então fazer um plantio mais de uma monocultura. Então, isso também atrapalha muito o solo e contribui 24% para a emissão dos gases de efeito estufa. Então, são coisas simples, né, que a gente pode fazer, só que economicamente são muito significativas. Olha, quais foram as 5 atividades, setores que mais emitiram gases de efeito estufa nesse período? Então, vamos lá. Não vai dar tempo, eu só tenho 3 minutos, então eu vou correr com essa questão. Pelo menos a gente faz, tá? Então, 4A, queima dos combustíveis fósseis. Gente, eu tô vendo um infográfico, tá? Não tô tirando da minha cabeça. O que mais?
combustíveis fósseis no setor de energia. Aí o outro foi a mudança no uso da terra. Mudança no uso da terra. Depois, fermentação entérica. Esse terra aqui, essa terra normal. Mudança no uso da, já falei, é fermentação entérica. Fermentação entérica. Solos agrícolas. Solos agrícolas. E acho que eu falei tudo, né? Siderurgia. E siderurgia. Tá? Ficou queima de combustíveis fósseis, mudança no uso da terra, fermentação entérica, solos agrícolas e siderurgia. Cinco setores como pedido aqui. Tá? Eu só leio o infográfico, tá? O 4B a gente faz depois, né? Quais foram os anos que o Brasil conseguiu reduzir a emissão de gases de efeito estufa mais do que o previsto para 2020, ou seja, para o ano que a gente está vivendo agora. A previsão para 2020 era reduzir 36%, quando comparado a 2005. Mas o Brasil conseguiu de 2009 a 2015. Então, a B. O Brasil conseguiu reduzir a taxa prevista para 2020 no período de 2009 a 2015. Tá? Isso também está no gráfico, certo? Está nesse gráfico aqui. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ele, certo? Aí eu vou deixar para vocês tarefa, tá? Para vocês fazerem para a gente corrigir amanhã, tá bom? Na página 342. A gente tem menos de um minuto, queria agradecer a presença de vocês aqui, tá? E aí a tarefa não precisa me mostrar, a gente já começa amanhã corrigindo, tá bom? Beijão, gente. Fiquem com Deus, eu vou parar de compartilhar a tela. Depois eu vou postar isso aqui no Facebook, não, no YouTube e mando para vocês, tá bom?